Esqueça tudo o que te disseram sobre o amor. A maioria de vocês acredita saber o que ele é, mas há algo curioso que acontece quando você tenta colocá-lo em palavras, defini-lo de fato e não apenas descrever como ele se parece. Ele escapa. Isso não é uma falha em nenhum de vocês, está embutido na natureza do que o amor é, e reconhecer isso é o primeiro passo para entender por que a pergunta parece tão elusiva. Pergunta a alguém o que é o amor. Vá em frente. Pergunta ao seu amigo, sua mãe, seu terapeuta, qualquer pessoa. Eles dirão algo como: é uma conexão profunda. Ok? O que é uma conexão? É quando duas pessoas se importam uma com a outra. O que significa se importar? Significa que você as ama. Você vê o que acabou de acontecer? Você andou em círculos. Você usa a palavra para definir a si mesma. Isso não é uma explicação. Isso é apenas reorganizar os móveis na mesma sala. Tente de novo. Alguém mais esperto pode dizer que é um vínculo, um apego, um sentimento de pertencimento. Mas esses são todos apenas sinônimos. Você não está explicando o amor. Você está dando nomes diferentes e esperando que um deles soe como uma resposta. Nenhum deles soa, porque nenhum deles diz o que o amor realmente é em sua essência. Eles apenas dizem como ele parece por fora. E aqui está algo que deveria te paralisar. O homem que entendeu as forças fundamentais do universo melhor do que quase qualquer pessoa que já viveu. O homem que podia calcular interações quânticas com 11 casas decimais, que reescreveu as leis da eletrodinâmica. Esse homem olhou para tudo o que sabia sobre física, tudo o que sabia sobre a estrutura da realidade, e ele disse claramente e sem hesitação: a física não é a coisa mais importante. O amor é. Esse homem era Richard Feynman e ele não estava sendo sentimental, ele não estava escrevendo um cartão de felicitações, ele estava fazendo uma declaração sobre a prioridade, sobre o que importa no nível mais profundo. O homem que passou a vida descascando camadas do universo, que se recusava a aceitar mentiras confortáveis, que exigia honestidade de cada equação e cada explicação. Esse homem colocou o amor acima de tudo isso. Acima da eletrodinâmica quântica, acima da velocidade da luz, acima de cada força, campo e partícula que ele já havia estudado. Agora você está prestando atenção. Ótimo, porque se o maior físico do século XX diz que o amor é mais importante que a física, talvez a pergunta sobre o que o amor realmente é mereça mais do que um dar de ombros e uma resposta de cartão de felicitações. Talvez mereça o mesmo rigor, a mesma honestidade e a mesma recusa em aceitar bobagens confortáveis que exigimos da ciência. E talvez, apenas talvez, quando você aplicar esse rigor, descobrirá que o amor é mais estranho, profundo e fundamental do que qualquer coisa que lhe disseram. Aqui é onde as pessoas pensam que são espertas. Elas me ouvem dizer: o amor não pode ser facilmente explicado. E pulam com a ciência na mão. Elas dizem: na verdade sabemos exatamente o que é o amor. É dopamina, é ocitocina, é serotonina, é o vínculo de par impulsionado pela psicologia evolutiva. Elas dizem isso com confiança, como se tivessem decifrado o código, como se tivessem pego essa coisa enorme, confusa e misteriosa e aprendido em um quadro com um pequeno rótulo arrumado. Mas aqui está o que elas realmente fizeram. Nada. Elas apenas renomearam o mistério e chamaram isso de explicação. Dizer que o amor é dopamina é como dizer que os ímãs se repelem por causa da força magnética. Isso é circular. Você não está explicando nada, está apenas dando ao mistério um nome químico em vez de um emocional. Você não chegou nenhum passo mais perto de entender o que o amor é, você apenas moveu a pergunta um passo para trás. Ok, o amor envolve dopamina, mas por que a dopamina faz você se sentir dessa maneira? Porque um padrão específico de neuroquímica produz a experiência da devoção, do anseio ou do luto absoluto quando o objeto do amor se vai. Os produtos químicos descrevem um mecanismo, mas eles não explicam o fenómeno. Dizer que o amor é ocitocina é como dizer que uma sinfonia de Beethoven é apenas vibrações de ar. É tecnicamente preciso e erra completamente em tudo o que realmente importa. Você não explicaria a beleza de uma música pela distribuição de frequência das ondas de compressão. Você poderia, mas estaria errado em todos os sentidos que contam. A própria mãe de Feynman entendeu isso. Ela viu seu filho se tornar uma das maiores mentes da história, reduzindo o universo a equações, e disse algo que corta o ruído.
Diga ao seu filho para parar de tentar encher sua cabeça com ciência, pois encher seu coração com amor é o suficiente. Ela não era ignorante, ela apenas via que o mapa não é o território. Conhecer a fórmula química não é o mesmo que viver a experiência. As pessoas querem reduzir o amor à biologia para que ele pareça controlável, menos aterrorizante. Mas o amor é aterrorizante justamente porque resiste à redução. Você não pode encolhê-lo até caber em um frasco de laboratório. Mas digamos que você seja teimoso. Digamos que você ainda queira empurrar a explicação química. Tudo bem, vamos olhar realmente para o que a ciência diz e ver se ela se sustenta da forma que você pensa. Ocitocina, o chamado hormônio do amor, liberada quando você abraça alguém, quando segura um bebê, quando olha nos olhos do seu parceiro. Parece romântico, certo? Exceto que a ocitocina também é liberada quando você acaricia um cachorro, quando janta com amigos ou quando um soldado cria laços com sua unidade antes do combate. Ela não é um químico do amor, é um químico de ligação social. Ela não sabe a diferença entre sua alma gêmea e um labrador. Então, quando alguém te disser que o amor é ocitocina, pergunte isto. O que você sente pela sua esposa é o mesmo que sente pelo seu cachorro? Obviamente não. Então não é a ocitocina, é? O químico é o mesmo, mas a experiência é completamente diferente. O químico não explica a diferença. Ele não pode. Agora tenta a dopamina. O químico da recompensa, aquele que acende quando você come açúcar, ganha uma aposta, rola o feed das redes sociais ou vê a pessoa por quem está apaixonado. A dopamina não distingue entre amor e vício em jogos. O mesmo sistema dispara para ambos. Se o amor é apenas dopamina, então o amor é a mesma coisa que uma máquina caça-níqueis. Você sabe que isso está errado, você sente isso em seus ossos. Mas o modelo químico não pode te dizer porque está errado, porque os químicos são idênticos. Aqui está o que realmente está acontecendo. Você está confundindo o mecanismo com o significado. Sim, os químicos estão envolvidos, ninguém contesta isso, mas dizer que o amor é química é como dizer que uma pintura é pigmento sobre tela. Tecnicamente, factualmente, molecularmente correto. E isso não te diz absolutamente nada sobre porque a Mona Lisa te faz parar e olhar. Você não olharia para um pôr do sol e diria: isso são apenas fótons atingindo minha retina em comprimentos de onda entre 620 e 750 nanômetros. Você poderia, mas estaria arrancando tudo o que faz disso um pôr do sol. Estaria descrevendo o sistema de entrega e ignorando o que está sendo entregue. Feynman entendia isso melhor do que ninguém. Este é um homem que passou toda a sua carreira reduzindo o universo a equações. Ele podia descrever a interação da luz e da matéria com mais precisão do que qualquer ser humano vivo, e, no entanto, ele nunca tentou escrever uma equação para o que sentia quando Arlene sorria para ele. Não porque não pudesse fazer a conta, mas porque entendia que a matemática descreve o mecanismo, não a experiência. Ele entendia que conhecer o comprimento de onda do vermelho não te diz como é a cor vermelha, que conhecer a estrutura molecular de uma rosa não te diz qual é o cheiro dela, que conhecer cada sinapse que dispara quando você ama alguém não te diz como é o sentimento. O mapa não é o território, a equação não é a experiência, e nenhuma quantidade de análise química preencherá essa lacuna. Agora, aqui está outra explicação que as pessoas adoram lançar por aí. Evolução. Dizem que o amor é apenas seus genes manipulando você para se reproduzir, que a seleção natural construiu esse sentimento porque organismos que criavam laços tinham mais descendentes sobreviventes. O amor seria um truque, um suborno biológico, a maneira do seu DNA manter você por perto o tempo suficiente para criar os filhos. Soa inteligente, científico, o tipo de verdade pé no chão que pessoas espertas devem aceitar, e é completamente inadequado. Deixe-me mostrar o porquê. Se o amor existe puramente para a reprodução, explique isto. Por que você ama seus amigos? Você não vai ter filhos com eles. Não há vantagem reprodutiva no luto devastador que você sentiria se seu melhor amigo morresse amanhã. Por que as pessoas amam animais de uma espécie inteiramente diferente? Por que casais de idosos ainda seguram as mãos e choram à beira do leito hospitalar um do outro? Se o amor fosse apenas uma estratégia reprodutiva, ele deveria se desligar quando a reprodução não fosse mais possível, mas ele não desliga, ele fica mais forte. Dizer que a evolução explica o amor é como dizer que a gravidade explica por que você chora em um funeral, porque as lágrimas caem para baixo. Tecnicamente, a gravidade está envolvida, mas você teria que estar profundamente confuso para pensar que ela é a explicação para o luto.
O mecanismo não é o significado, e Feynman sabia disso. O problema não é que ninguém te deu uma resposta boa, o problema é que sua pergunta está quebrada. Você pede para explicar o amor reduzindo-o a algo mais simples. Mas o que é mais simples do que o amor? Você o sentiu antes de saber falar, antes de conhecer qualquer átomo ou gene. Na física, chamamos isso de fundamental. Uma força fundamental não pode ser reduzida a nada mais profundo. Ela não é derivada de algo básico, ela simplesmente é. O eletromagnetismo é fundamental, a gravidade é fundamental, a cadeia do porquê termina neles. E talvez o amor seja a mesma coisa, um leito rochoso da realidade humana. Em vez de perguntar por que ele existe, deveríamos perguntar o que ele faz. E é aqui que a física tem algo fascinante a dizer sobre o que acontece quando as coisas se conectam. Na física, as partículas não existem em isolamento. Um elétron sozinho no vácuo é uma abstração. Suas propriedades só se manifestam quando ele interage, quando entra em um campo, quando se torna parte de um sistema. Os físicos chamam isso de propriedades emergentes, coisas que existem na relação, mas não nos componentes isolados. Pensa em quem você é sozinho versus quem você é quando ama alguém. Suas prioridades, sua coragem, sua capacidade de sacrifício. Essas propriedades emergem de você apenas através da conexão. O amor não é algo que você tem, é algo que você é dentro de um sistema. Sua mente racional pode protestar, ela quer lógica. Mas lembre-se, sua mente racional acha que a mesa à sua frente é sólida, quando ela é 99,9% espaço vazio. Ela acha que você toca as coisas, quando na verdade, seus elétrons apenas repelem os elétrons do objeto sem nunca encostar. Sua razão evoluiu para evitar cobras na savana, não para entender campos quânticos ou a profundidade do amor. Quando a razão diz que o amor não faz sentido, não é o amor que está falhando, é a razão que não tem escala para medi-lo. Feynman, o homem que calculava o universo com precisão absoluta, entendeu isso da forma mais dolorosa. Quando Arlen morreu, nenhuma equação pôde consertar o que quebrou. Em 1946 ele escreveu: "Eu adoro você, eu amo minha esposa está morta." Presente, presente, passado. A gramática quebra porque o luto e o amor desafiam a lógica do tempo. Ele guardou essa carta lacrada por 42 anos. Diga-me que isso é apenas dopamina. Diga-me que uma estratégia evolutiva explica um homem carregar uma carta para uma morta por 4 décadas. Você não pode. Porque o amor é fundamental. Ele não é um mistério que precisa de explicação. Ele é a explicação para todo o resto. É por ele que construímos, que sofremos e que continuamos, mesmo quando o endereço de quem amamos não existe mais. Se você quer ver o mundo como ele realmente é, sem filtros e com toda a sua beleza bruta, inscreva-se no Feynman Physics.